Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio pós-rodada do podcast Cara dos Esportes. A gente vai passar por todos os jogos do domingo da semana 1 da NFL. Essa é a parte 1 para quem tá escutando no Spotify, nos principais aplicativos de podcast. Não deixe de escutar também a parte 2 no YouTube, é tudo no mesmo vídeo. Antes de entrar na rodada, temos que falar sobre um assunto muito triste, uma tragédia que aconteceu aqui no FABR, um acidente com um ônibus do Curitiba Crocodiles, aconteceu na Serra das Araras, na altura de Piraí. 3 jogadores, infelizmente, morreram no acidente de ônibus. Foram eles o Daniel Santos, de 44 anos, Lucas Barros, de 19 anos e Lucas Padilhas, de 42 anos. Jogadores do Curitiba Crocodiles. 11 pessoas ficaram feridas também. E eu não tenho nada a dizer que não seja deixar meus sentimentos para as famílias e as pessoas próximas às vítimas e a todo mundo do Curitiba Crocodiles, porque todo mundo que ama esse esporte, o futebol americano, certamente ficou muito triste, né? Dói próximo a gente que ama tanto esse esporte. Eles estavam vindo para o Rio para enfrentar o Flamengo Imperadores num jogo do esporte que eles amam. E infelizmente um acidente tira a vida deles. É muito triste. O FABR como um todo de luto. Então eu só queria fazer o registro aqui e deixar meus sentimentos às pessoas próximas às vítimas e a todo mundo, não só do Curitiba Crocodiles, mas do FABR, que centenas de viagens como essa acontecem, né? E acontece um negócio desse. É uma viagem longa, Curitiba ao Rio, né? E você nunca imagina que algo como isso vai acontecer. Então, meus sentimentos aí, eu acho que como apaixonado por futebol americano, que sou eu e imagino que vocês ouvintes, acho que é um registro importante. Mas, deixado meus sentimentos, vamos falar sobre NFL agora. Vamos começar falando sobre a vitória do Green Bay Packers para cima do Tennessee Titans, 30-14, com um show do Malik Willis. Quer dizer, show pros padrões do Malik Willis, né? Ele teve 13 de 19 passes completados para 202 jardas e um touchdown. Teve um touchdown correndo com a bola também. 73 jardas terrestres, fazendo valer a lei do ex. Mas eu acho que esse desempenho do Malik Willis diz muito sobre o Matt LaFleur, que é um baita treinador. É um dos 5 melhores treinadores na NFL atualmente. Para mim, um treinador subestimado. Acho que muita gente dava crédito só ao Aaron Rodgers pelo desempenho dos Packers enquanto o Aaron Rodgers estava na equipe até 2022. Mas o que ele sempre faz quando o Rodgers estava machucado e com o Jordan Love e agora com o Malik Willis mostra a qualidade dele, a capacidade dele de montar um plano de jogo específico ao redor das limitações de um quarterback como o Malik Willis. É impressionante mesmo. É um grande treinador. Os Packers controlaram o jogo inteiro jogando em Tennessee, né? Jogando em Nashville, na casa dos Titans. Nunca estiveram ali ameaçados. Tudo bem que o Titans não é um grande time do outro lado, né? E, cara, o Will Levis conseguiu mais jardas, é verdade, mas ainda são muitos erros muito feios, né? Foram 2 interceptações, teve o fumble também, ele comete muitos erros, ele teve pick six, pro brasileiro Jair Alexander, inclusive, né? Que interceptou e retornou pra touchdown um passe do Will Levis. Mas, cara, tudo bem, a última interceptação já foi ali, ele no modo desespero, isso aqui, mas eu falava sobre isso antes da temporada começar e nada que ele fez até agora mudou essa impressão. Tem quarterbacks mais frios e tem quarterbacks ali que são mais vibrantes, que gritam e tal. Só que o Will Levis, obviamente, é o segundo, né? O caso, né? Ele é um cara muito energético, só que ele parece fora de controle, eu diria. Ele deixa muito as emoções tomarem conta dele e ele parece descompensado. Porque o talento físico ele tem, tanto braço, movimentação e tal, mas ele parece que a parte mental tá muito longe. E eu não sei se um dia ele vai chegar lá. De repente, daqui a alguns anos, ele vai pra Green Bay pra ser o reserva do Jordan Love e ser reabilitado pelo Matt LaFleur, talvez, né? Mas eu acho que ele tá muito longe mesmo. Os Titans não conseguiram correr com a bola. A linha ofensiva foi atropelada
pela linha defensiva do Green Bay Packers. Foram 8 sacks pra cima do Will Levis, mas é muito também do Will Levis segurando a bola, porque ele não sabe muito bem onde que ir com passe. Então, tudo tá interligado, né? Não é só o Will Levis segurando a bola, não é só a linha ofensiva. Os dois jogam juntos, né? E do lado dos Packers, eu achei que a escolha de primeira rodada da equipe, o Lucas Von Ness, jogou muito bem. Ele que nunca teve potencial, nunca mostrou que ia ser uma super estrela, né? Mas eu achei que ele começou bem o ano. A defesa jogou bem, teve interceptação, como eu falei, né? Recuperou fumble mas eu acho que o grande destaque mesmo é o trabalho do Matt LaFleur com o Malik Willis e ver, por exemplo, o Malik Willis liderando a equipe em jardas terrestres. Os Titans fizeram o possível contra o jogo terrestre dos Packers, que vem jogando bem, mas foi realmente a produção do Malik Willis com as pernas que eu acho que foi o diferencial nessa partida e uma boa vitória dos Packers, que devem ter o Jordan Love na próxima semana, né? Que ele treinou, ele aqueceu com o time, poderia ter ido pro jogo. Eu acho que se fosse um jogo de playoff, provavelmente ele jogaria. Mas você sair com 2 vitórias nos 2 jogos sem o Jordan Love é excepcional pra Green Bay e diz muito sobre o Matt LaFleur. O New York Giants venceu pela primeira vez na temporada, derrotou o Cleveland Browns por 21-15, jogando em Cleveland. E a gente tem que começar falando sobre o jogador fenomenal que é o Malik Nabers, né? O wide receiver que a equipe selecionou no topo do draft. Foi a sexta escolha dos Giants no draft. E que o wide receiver é espetacular. Foram 8 recepções, 78 jardas, 2 touchdowns e recepções, assim, de grau de dificuldade altíssimo. E é o mais próximo que eu já vi do Odell Beckham como calouro, né? E, assim, tem temporada ainda pela frente pra quem sabe ele ultrapassar o Odell Beckham. Tudo bem, ele não se tornou o jogador consistentemente que a gente esperava, né? Por conta de lesões e polêmica fora de campo e tudo mais. Mas o ano de calouro dele, ele foi um dos melhores wide receivers no primeiro ano na história da NFL, né? E o Malik Nabers, o que ele tá fazendo pelo Daniel Jones, né? O Daniel Jones termina o jogo com 24 de 34 para 236 jardas e 2 touchdowns. Mas é que o Malik Nabers tem algumas recepções, né? Tem uma recepção para touchdown dele. Os 2 touchdowns foram do Malik Nabers, né? Passando a bola. O primeiro foi absurdo. A recepção absurda do Malik Nabers e várias recepções muito difíceis, né? Então ele é a diferença, né? Em relação ao ataque do ano passado e para esse, a diferença é o Malik Nabers, né? A defesa jogou bem. Pressionou muito o Deshaun Watson. E volta um pouco o que eu falei agora sobre o Will Levis, né? Porque o Deshaun Watson é um quarterback que segura muito a bola. A linha ofensiva dos Browns não tá jogando muito bem. E aí tem 8 sacks. Quando você tem 8 sacks, 7 sacks, seja lá, esses números altíssimos, nunca é só o quarterback que tá segurando a bola ou só a linha ofensiva que é um desastre. É uma combinação dos dois. E aí você pode tirar porcentagens para um lado ou pro outro. Beleza, você pode fazer isso. Mas aqui é uma combinação dos dois fatores. Ainda assim, teve a defesa dos Browns que jogou muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo, anulou o ataque dos Giants, nenhum ponto cedido. Mas o ataque dos Browns não consegue fazer nada, né? E aí, os Browns têm um touchdown ali no início do último quarto, e não conseguem fazer nada também, né? Porque é um ataque muito ruim. Deshaun Watson, péssimo, pior troca aí do século XXI na NFL. Não tem muito mais o que falar, né? Eu gosto do Kevin Stefanski. Não acho que ele é o culpado, mas também não acho que ele dá pra ser absolvido. Enquanto o Brian Daboll, pelo menos, conseguiu fazer um ataque funcional, pelo menos no jogo desse domingo, que não é o que ele consegue sempre, e reforça aqui. Esses 21 pontos dizem muito sobre o Malik Nabers. Dizem muito sobre o quão especial ele é. Tá sendo um dos melhores wide receivers da temporada. Não é muito sobre o crescimento do Daniel Jones ou de um ataque como um todo, né? E a defesa jogou muito bem. Números de sacks inflados. Você vê, por exemplo, Dexter Lawrence teve 2 sacks. Brian Burns teve sack. Kevon Thibodeau teve meio sack e tal. Mas aí diz muito sobre o Deshaun Watson. Ele não consegue se livrar da bola. Ele não consegue enxergar o campo. Ele tenta esticar jogadas, mas isso era um problema dele em Houston, né? E ele
um cara que tem o mesmo atleticismo dos dias de Houston, então é tudo errado e dentro e fora de campo todo mundo sabe. Deixa eu ver se tem mais algum ponto. Os Giants erraram um field goal. O Graham Gano tá machucado, a equipe teve o Greg Joseph que errou um field goal ali que poderia ter matado a partida pros Giants no fim, então teve um pouquinho mais de emoção no fim. Mas foi isso. Giants venceram a primeira na temporada e os Browns 1-2. Vai ser uma temporada, vai ser uma temporada, né? Mas vai ser uma semana de muita crise em Cleveland, né? Porque a gente viu, por exemplo, os Panthers jogando muito melhor depois de colocar o Bryce Young no banco. Acho que a pressão para os Browns fazerem o mesmo com o Deshaun Watson vai ser bem grande nessa semana. Vamos ver o que o Kevin Stefanski faz. Vamos falar agora sobre a vitória do Indianapolis Colts para cima do Chicago Bears, 21-16. A primeira vitória do Indianapolis Colts na temporada. E para falar sobre esse triunfo, o Rafael Baltazar está aqui com a gente, ele que faz o perfil, uma das pessoas que fazem o perfil Pick Six Brasil, torcedor do Indianapolis Colts. Rafa, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Foi uma vitória, mas não foi bonita, né? Não, primeiramente obrigado, né, pelo convite. Foi assim, o torcedor dos Colts, quando fala dessa temporada, imaginava o Anthony Richardson jogando bem, mostrando evolução. E não sei se você vai concordar, mas eu tive a impressão que esse foi o pior jogo dele da temporada. Então, foi a primeira vitória, mas foi a atuação do ataque na temporada até agora. Concordo plenamente. E eu até tava conversando com outro amigo meu que torce pros Colts. Tenho muitos amigos que torcem pro Indianapolis Colts. É um time que tem muita torcida aqui no Brasil. É porque ele jogou muito pouco na última temporada, né? Então é difícil dizer isso. Mas dá pra dizer que ele regrediu em relação ao ano passado, porque se não tivesse aquele passe de 60 jardas na semana 1, a gente estaria falando do Anthony Richardson como um dos grandes desastres, né, da temporada até agora, né? E ele é um cara, todo mundo sabe, um cara muito cru e tudo mais, mas ele tem sido um desastre. Ele tá jogando muito mal. As duas interceptações dele, assim, tipo, não dá pra entender direito o que ele fez. E é onde você tinha esperança dos Colts competitivos nessa temporada. Eu tinha, por exemplo, era uma evolução do Anthony Richardson, né? Ele tornar os flashes que ele deu na temporada passada mais consistentes e permanecer saudável. E ele tem permanecido saudável, são 3 semanas apenas. Mas eu não sei, eu acho que é um Anthony Richardson pior do que o que a gente viu no começo da última temporada. Com 3 semanas de temporada no passado, ele não estava se mantendo saudável, né? Então, nesse ponto, ele evolui um pouco até na questão de se preservar um pouco. Ele tem corrido com a bola, mas nem tanto. As duas interceptações dele, a primeira interceptação, eu mandei mensagem para um amigo meu que torce para os Colts, o Diego, falei, Wentziano, de Carson Wentz, porque foi um erro bem idiota. O Shane Steichen, na entrevista voltando do intervalo, falou que a culpa foi dele, daquela interceptação, que não foi uma boa chamada, e realmente não foi, mas foi um passe que ele não deveria ter lançado aquela bola. A segunda foi, eu acho que ela é até um pouco pior, porque a primeira é uma decisão burra, né? A segunda foi um passe que ele não deveria ter feito daquele jeito. O Michael Pittman estava livre e ele mandou a bola 10 jardas para frente, então foi um problema ali e é o problema que ele tem de precisão no passe, né? Que é o jogo intermediário, o passe ele era até um pouco mais longo, mas esse aí é onde está a grande fraqueza do jogo dele, que são os passes ali pro meio do campo, mais ou menos em torno de 15, 20 jardas, ou até os passes curtos. Ele errou um passe hoje numa terceira descida para 1 ou 2 jardas, que o cara estava livre, ele jogou a bola na sideline. Então, tudo de ruim que a gente vê do Anthony Richardson hoje aconteceu e talvez elevado ao quadrado. Concordo. E na segunda etapa a equipe conseguiu correr um pouco mais com a bola, né? E conseguiu dar uma segurada ali na reação do Chicago Bears no último quarto, né? Eles fizeram 2 touchdowns no último quarto. Um com o Romeo Odanze, né? Que foi o primeiro passe para touchdown do Caleb Williams na NFL. E depois teve outro pro Cole Kmet, mas os Colts conseguiram segurar. Como que você avalia essa atuação do Caleb Williams, né? Ele teve, acho que esse número de jardas dele, 363, é bem inflado para uma Hail Mary que ele completou no final do primeiro tempo ali, que o passe acabou na linha de 1 jarda, né? A bola desviou ali no
no bolo dentro da endzone. E, se eu não me engano, o DJ Moore conseguiu fazer a recepção na linha de 1 jarda. Mas ele teve 33 de 52 passes, 363 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações. Foi sacado 4 vezes, 31 pressões. Como que você avalia o desempenho do calouro do Chicago Bears? Eu acho que ele foi bem no jogo quando ele resolveu dar o que a defesa dava pra ele. Ele resolveu pegar o que a defesa dava pra ele. Porque as interceptações dele, ele acertou alguns passes longos, mas eram passes longos que ele tentava acertar ali aquele passe milimétrico, aquele passe que quando o cara acerta vai pra top 10 do Sport Center. E ele acabou tomando 2 interceptações ali. E outra coisa que ele fez muito na partida foi, chegava a pressão, aí ao invés de se livrar da bola ou tentar uma leitura mais rápida, ele tentava escapar, ficava girando no pocket, e algumas vezes isso deu errado para eles. Então, assim, ele mostrou habilidade atlética, capacidade de fazer os passes, só que eu achei a tomada de decisão dele muito ruim, e também um pouco essa mentalidade de hero ball, porque tá certo que era final do jogo, tudo mais, a defesa um pouco mais conservadora, porque o relógio passar ajudava um pouco os Colts, mas quando ele pegava ali os passes de 5, 6, 7, 8 jardas no meio do campo, distribuindo a bola com um pouco mais de cautela, foi quando o ataque do Bears justamente engrenou. Concordo. Ele tá sendo um meio chama-sec, né, nesse início de carreira dele na NFL, né, e é uma combinação complicada porque ele é um cara que gosta de esticar a jogada e a linha ofensiva dos Bears é péssima, né, então nunca é uma boa combinação. Mas o que me impressionou negativamente, porque os Bears vêm correndo muito mal com a bola, tem em números o pior ataque terrestre da NFL. Só que os Colts têm uma defesa trágica contra o jogo terrestre, então eu imaginei que fosse um jogo que os Bears iam conseguir deslanchar pelo chão, não conseguiram. Tiveram 28 carregadas para 63 jardas, eles tentaram, não conseguiram, né? Mas ali, como o Rafa bem falou, né? O Caleb Williams começou a completar mais passes curtos e tal, e meio que substituiu, né, o ataque terrestre da equipe. Pelo menos é um bom sinal que ele Williams jogar melhor, né? Ainda não foi uma partida perfeita, longe disso, mas o jeito que ele vinha jogando nas 3 primeiras semanas era bem complicado. Mais uma vitória pros Colts, que também... Os Bears saem com aquela derrota, que pelo menos o Caleb Williams jogou bem, e os Colts saem com uma vitória que o Anthony Richardson jogou muito mal, né? Então não te enche de esperanças pro restante da temporada. Mais algum ponto que você quer destacar sobre esse jogo antes da gente encerrar, Rafa? 2 pontos. Um é que a segunda vez que eu vou citar o Carson Wentz, no final do jogo, o Shane Steichen estava escondendo o Anthony Richardson. Eu não sei se você teve essa impressão, mas teve drive que era só correndo com a bola, só o Jonathan Taylor, até o Anthony Richardson às vezes corria com a bola. O jogo corrido entrou, mas o Frank Reich já fez isso com o Carson Wentz uma época nos Colts, que era tipo assim, meu amigo, você não vai jogar essa bola e botar a gente na fogueira. Em determinado momento, os Colts tinham uma 3ª para 5, correu pelo meio, conseguiu 2 jardas ou 1 jarda. 4ª para 3, correu pelo meio com o Jonathan Taylor. Então, Shane Steichen estava escondendo o Anthony Richardson no final do jogo. Eu acho interessante destacar isso. E a outra, eu vou ajudar a marca, né, a brand cara dos esportes, porque eu sei que você é um dos ferrenhos detratores do técnico do Chicago Bears, Matt Eberflus. Você viu o que ele fez durante o jogo? Cara, eu assisto os jogos no Red Zone, né? Então, você me falando assim não me vem à cabeça. Pode ser que tenha visto. 14-3, né? O Chicago Bears faz um touchdown, vai pra 14-9. Ele manda o Cairo Santos para chutar o field goal. Mas aí na cabine o jogo foi transmitido pela Fox, foi pela CBS, desculpa. Pela CBS eles falam, não, aqui faz mais sentido ele ir pra conversão de 2 pontos. Ele pediu um timeout porque ele mudou de ideia pra ir pra conversão de 2 pontos. E esse timeout fez a diferença no final da partida. Não reparei ele mandou isso. o Cairo Santos chutar o extra point e depois falou assim, não. Eu vou tentar a conversão de 2 pontos. E ninguém entendeu nada no estádio. Então, foi aquele timeout ali no começo do último período que no final os Bears fez falta no placar final. Cara, todo mundo sabia que isso ia acontecer, né? Eles jogaram um ano fora, mantendo o Matt Eberflus, né? Porque era bem claro que ele não era o cara e você começa com um novo quarterback e tal.
começa com um novo head coach logo. Aí a gente vai estar no ano que vem, pô, vai ser o primeiro ano do Caleb Williams com Ben Johnson. Com, sei lá, seja qual for o coordenador ofensivo que tá se destacando atualmente. Aí, Caleb Williams, se ele não joga tão bem no segundo ano, não, mas aí ele ainda vai pro segundo ano dele e tal, não sei o que. Aí, cara, eu detesto isso. Eu achei que foi um grande erro e ele tem feito um trabalho bem ruim nesse segundo ano. Siga o Pick Six nas principais redes sociais, @Pick6BR. Rafa, brigadão pela sua participação e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Vamos passar agora para a vitória do Minnesota Vikings para cima do Houston Texans. Antes, lembrando que você pode receber notificações e conversar comigo pelo WhatsApp. É só mandar "quero receber" pro WhatsApp que tá na descrição. Tem o link, tem o número lá também se você quiser adicionar manualmente, mas você clica no link, abre, manda "quero receber", me adiciona aos seus contatos que você vai receber notificação sempre quando tiver podcast, quando tiver sorteio, promoção. A gente teve sorteio de Pix essa semana, vai ter mais um sorteio, não sei se ainda nessa semana ou na outra, que eu vou mandar lá pelo WhatsApp pra você concorrer. Então é uma forma legal. E quando você manda mensagem, se eu tiver tempo, normalmente eu tenho tempo, eu respondo as pessoas que mandam mensagem por lá. Então é isso, é um DDD 21, eu não tô com o número aqui na minha frente, mas é mais fácil você ir lá no link da descrição, clicar lá, que aí abre direto lá no seu WhatsApp. E é importante a gente ter esse contato, esse canal aí pra gente se comunicar. A gente viu o que aconteceu com o Twitter, né? O Twitter foi de Vasco aqui no Brasil, então é importante ter o WhatsApp. E você também que escuta o podcast Cara dos Esportes, não deixa de se inscrever no canal no YouTube, segue no Spotify, deixa 5 estrelas no Spotify, que é importantíssimo. Segue, liga a notificação em todo o aplicativo que você escuta de podcast, nos principais, o podcast Cara dos Esportes está nos principais. Dados os recados, vamos falar desse massacre do Minnesota Vikings para cima do Houston Texans, 34-7. Sam Darnold jogou muito bem. O destaque é a defesa, eu vou falar sobre, mas eu queria começar falando sobre o Sam Darnold, porque ele até teve um momento ali que ele teve um flashback de Sam Darnold do New York Jets, mas ele completou uns passes muito bonitos, principalmente pro Justin Jefferson, que teve um grande jogo, como ele vem tendo. O esquema tático do Kevin O'Connell funcionando brilhantemente. Kevin O'Connell, pra mim, hoje, o favorito a treinador do ano. Mas méritos pro Sam Darnold, né? Que ele foi muito piada ao longo ali desses 6 primeiros anos de carreira, mas ele tá na melhor situação, disparada, claro, mas ele tem méritos também, né? O braço dele, a tomada de decisões tem sido muito boa, e 4 passes para touchdown realmente jogou muito bem. Teve um momento ali que ele levou uma falta meio suja até do Daniel Hunter, edge rusher dos Texans, que era jogador dos Vikings. Ele veio ali abaixo dos joelhos e o Sam Darnold já tinha se livrado da bola, mas eu achei que foi um jogo muito bom do Sam Darnold e do ataque dos Vikings. Mas a defesa dos Vikings é realmente espetacular também. É uma defesa, como eu venho falando, ela joga melhor do que a soma dos jogadores, né? Não tem nenhuma super estrela nessa defesa dos Vikings. Tem vários bons jogadores, mas ninguém que é espetacular, né? Ninguém que vai ser defensor do ano. Mas é o esquema tático do Brian Flores, né? E claramente ele deu um nó tático no CJ Stroud, na comissão técnica do Houston Texans, porque o CJ Stroud, ele vinha perto de lançar interceptações que foram dropadas e tudo mais. Acabou lançando 2, lançou uma na primeira campanha e nunca esteve confortável, né? Foram muitos passes curtos para o Stephon Diggs, né? Que terminou com 10 recepções para 94 jardas. O Nico Collins e o Tank Dell, que são mais caras dos passes longos, não apareceram tanto, né? O Nico Collins teve um passe longo de 34 jardas, né? Mas foram 10 alvos e 4 recepções apenas. E muita pressão no CJ Stroud. Esse front seven dos Vikings, né? Eles geram muita confusão, né? Porque eles alinham todo mundo ali perto da linha de scrimmage, aí voltam alguns jogadores, aí vai o defensive end, vai cobrir o passe, o linebacker vai pro blitz e tal. Então é muita confusão e confundiu. Não só o CJ Stroud, a linha ofensiva dos Texans cometeu muitas faltas, então foi um jogo bem impressionante dos Vikings. 3-0, líder da divisão, jogando bom futebol americano, olho no Minnesota Vikings. E os Texans, que não encantaram na semana 1 e na semana 2, podem jogar melhor ainda do que ele vem jogando, mas não vai ser o primeiro time
a ter dificuldade quando enfrenta essa defesa do Brian Flores dos Vikings. O Pittsburgh Steelers derrotou o Los Angeles Chargers por 20-10 com um excelente jogo do Justin Fields. Ele teve 25 de 32 passes, 245 jardas, um touchdown, uma interceptação, tudo muito condensado ali, tudo leituras simples, mas é o que você precisa fazer com o Justin Fields, né? E nesse estágio da carreira, né? E o Arthur Smith fez um trabalho muito bom. Justin Fields foi bem protegido, a equipe teve um bom desempenho correndo com a bola e ele foi completando passes, né? Tanto que o primeiro passe incompleto dele foi, se eu não me engano, no final do segundo quarto. A interceptação que ele lançou foi um baita azar, que a bola bateu no recebedor dos Steelers, subiu, aí desviou na mão de um monte de jogador e acabou interceptado. Então foi um dos melhores jogos do Justin Fields, nem na temporada, eu digo na carreira dele na NFL. A defesa dos Steelers jogou muito bem. Justin Herbert se machucou. Justin Herbert se machucou no terceiro quarto, ele que já entrou balhado com um problema no tornozelo, ele sofre um sack, deixa o jogo, é substituído pelo Taylor Heinicke, e aí o ataque que já não estava andando bem, andou pior ainda. A linha defensiva dos Steelers engoliu uma grande atuação defensiva do Pittsburgh Steelers, né? O que a gente está acostumado a ver da equipe. Teve um touchdown longo do Calvin Austin, né, de 55 jardas ali, que deram uma inflada nos números do Justin Fields, mas ainda assim eu achei que ele teve uma partida muito boa. E olho nessa lesão do Justin Herbert, né, porque ele é um cara que lidou com uma lesão ali no training camp, né, na pré-temporada, jogou na semana 1, se machucou na semana 2, era dúvida até os últimos minutos ali, antes do jogo da semana 3, entra em campo e se machuca novamente, ele que se machucou na última temporada, então algo pra ficar de olho. O Taylor Heinicke é até um quarterback reserva ok, mas ele não vai substituir a altura. O Joe Alt vinha sendo muito elogiado, né, o tackle que a equipe escolheu na primeira rodada, mas teve um choque de realidade com o TJ Watt nessa semana, né, que passou por cima dele, e a defesa dos Chargers teve muita dificuldade pra sair de campo, né, foi meio que atropelada ali pelos Steelers, e é um time que, assim, se começasse 3-0, é um pouco acima por mais que o Jim Harbaugh seja um grande treinador e tudo mais, começar 3-0 seria um pouco acima do esperado. Teve jogos mais acessíveis na semana 1, semana 2, pegou um time mais competitivo, e agora quem tá 3-0 é o Pittsburgh Steelers, que também é acima do que eu espero do Pittsburgh Steelers. Enfrentou os Falcons, enfrentou os Broncos, enfrentou os Chargers, então foi um calendário acessível de início. Vai enfrentar os Colts na próxima semana, que também é um jogo acessível, né? Então, não tô dizendo que é aquele ano que os Steelers começaram acho que 8-0, 9-0 e não parecia um time real, mas também não tá muito longe disso não. Eu teria calma, mas acho que o Justin Fields ele tá andando numa direção boa e assim, não tem por que o Russell Wilson se tornar titular. O Russell Wilson, ele se machucou, por isso ele não foi titular na semana 1, ainda não se recuperou, e o Justin Fields, ele tá jogando num nível que não dá pra tirar ele, né? Não, assim, não tá sendo espetacular. Mas pelo que o Russell Wilson vem apresentando nos últimos anos e o Justin Fields bem mais jovem, o que ele jogou nessas 3 primeiras semanas, seria loucura ele perder a titularidade. Mas vamos ver, né? O Mike Tomlin, ele segue as convicções dele, ele faz o que ele acha melhor e vamos ver, né? Ele fez por merecer esse benefício da dúvida, né? Mas eu não tiraria o Justin Fields da equipe. Vamos falar agora sobre a vitória do Philadelphia Eagles para cima do New Orleans Saints em Nova Orleans, 15-12. Um jogo duríssimo, no qual o New Orleans Saints liderou por muito tempo, né? Por 3-0, por 3 quartos. Só no último quarto que as equipes deslancharam um pouco ofensivamente. Os Saints chegaram a liderar com 12-7 ali, com 2 minutos pro fim. Mas os Eagles, graças a um avanço longo com o Dallas Goedert, no qual dois defensores do New Orleans Saints se chocam na jogada, ele acaba livre, avança 61 jardas, depois o Saquon Barkley faz o touchdown, faz a conversão de 2 pontos, os Eagles vencem então por 15-12, e para falar sobre a partida, eu estou aqui com uma torcedora do Philadelphia Eagles, a Daniela Germano. Dani, lá do Pick Six, desculpa, porque eu acabei de gravar com meu amigo Rafael Baltazar do Pick Six, do Pink Zone, falei certo, né, pelo amor de Deus, me desculpa, porque eu tô no meio de uma maratona de gravação aqui, Dani, mas seja bem-vinda ao podcast. Quando eu te convidei, a minha esperança é que a gente falaria mal do Nick Sirianni, que você ia ficar
super irritada, porque eu gosto de convidar a pessoa pra falar quando o time perde. Porque eu gosto mais das reações, acho que são mais divertidas. Mas os Eagles acabam... Mas eu prometo entregar entretenimento, mesmo com a vitória. Muito obrigado, Dani. E os Eagles não jogaram bem. Venceram o jogo, vai contar... Vitória conta a mesma coisa na campanha quando o time joga bem ou quando o time joga mal. Mas o que você viu dos Eagles? Qual a sua avaliação do time nessa partida da semana 3? Como você falou, um W é um W, né? Não importa o que aconteça. Mas foi um W com 2 turnovers, um punch bloqueado e um field goal perdido, para dizer o mínimo, né? A gente ainda teve muitos problemas com o Devonta Smith com uma concussão, o Lenny Johnson também com uma concussão, o Becton também com problema no dedo, a gente já estava sem A.J. Brown, sem Darius Slay. Então, assim, problemas e mais problemas para o Philadelphia. A gente teve um Philadelphia que me preocupa pela dependência atual que os Eagles estão tendo com o Saquon Barkley. A contratação dele, como vastamente você falou e a gente chegou a comentar, era para que ele ajustasse um ponto fraco do time, que era o dinamismo do jogo corrido. Não que o Swift não tivesse um bom jogo corrido, mas a gente precisava de um cara que fosse ali dinâmico, que também pudesse receber a bola. E agora ele se tornou, na semana 3, simplesmente a única arma dos Eagles. A gente teve ali um Dallas Goedert que foi acionado em alguns momentos com uma rota excepcional, como você falou, sem marcação. Mas o Nick Sirianni, para variar, tem que aprender a explorar muito mais as opções. Não dá pra gente ficar como a gente já ficou no jogo passado contra o Falcons e como a gente ficou no primeiro jogo também aqui no Brasil, só dependendo de Saquon Barkley para uma vitória. Calma aí que meu microfone tava mutado, desculpa. Concordo com você. E realmente teve alguns momentos ali que parecia Saquon Barkley Futebol Clube mesmo, o Philadelphia Eagles, né? Não tá sendo diferente do que a gente via, por exemplo, num Giants. Verdade, só que você espera muito mais desse time do Philadelphia Eagles, né? Eu achei que... Exatamente. Eu achei que a equipe... Vamos olhar o copo meio cheio. Eu achei que foi uma excelente atuação defensiva, né? A gente viu... Exatamente. Como no Orleans Saints vinha jogando bem. E a defesa dos Eagles jogou muito bem. O interior da linha defensiva que vinha sendo muito ruim jogou muito bem. Achei que o Jalen Carter fez uma grande partida. E claro que... Eu ia destacar justamente ele. Ele teve ali ele segurou uma terceira descida que gerou só um field goal no primeiro tempo, que já, querendo ou não, por mais que o Saints estivesse muito à frente, né, no desempenho, no começo do jogo, isso segurou muito mais para que o Eagles corresse atrás do prejuízo, né? Verdade, né? E claro, os Saints estavam desfalcados, né? Eles perderam o Eric McCoy logo, assim, no primeiro tempo, se eu não me engano. Depois também tiveram outros desfalques na linha ofensiva. O César Ruiz, né? Que já tava meio baleado entrando no jogo. Então, são questões a se destacar, né? Acho que não era o mesmo Saints da semana 1 da semana 2, né? Mas não tira o mérito do Philadelphia Eagles, que eu achei que o interior ali da defesa vinha sendo muito explorado, né, da equipe. Eu achei que eles jogaram bem melhor. Mas ainda assim, são muitos erros nos Eagles e muitos erros mentais, Dani, na minha opinião. Não sei se você concorda, por exemplo, quando teve 12 homens no huddle, né, que pra mim é uma penalidade inaceitável, né? São muitos desses errinhos ali, erros de comunicação. E esse ataque, como você bem destacou, né, também muito desfalcado, né, sem o Lane Johnson, perdeu o Devonta Smith ao longo do jogo, mas o efeito, a ausência do A.J. Brown é muito pesada, né, a gente viu na semana passada e viu hoje novamente, né, ele é um dos 5 melhores wide receivers da NFL e vai fazer falta pra qualquer time, mas eu sinto esse time do Philadelphia Eagles muito mal treinado. O Nick Sirianni, claro, todo mundo que escuta o programa aqui sabe que eu não sou fã dele. E tudo bem, os Eagles venceram o jogo no fim, mas eu acho que não dá pra mascarar também que ele vem fazendo um trabalho muito ruim esse ano. Falando sobre as faltas, pra gente voltar um pouquinho, o Eagles ele segue invicto, né? Sempre 7 faltas em todos os jogos, ou seja, sempre cedendo 45 jardas. Então você cede só de falta 50% do campo para o seu adversário, o que já é um absurdo e que mostra realmente um despreparo do time em alguns momentos. Essas câimbras mentais que estão acontecendo, isso não é o ideal. Isso já vinha acontecendo na temporada passada, foi
tentou se amenizar, porque como o ataque estava jogando muito bem, isso acabava sendo deixado de lado, mas agora isso também está fazendo diferença, porque o ataque não está com esse desempenho absurdo. Com relação ao OL, é óbvio que é redundante a gente falar sobre as mudanças com a aposentadoria do Jason Kelce, etc e tal, mas foram 4 saques permitidos pelo Eagles, então assim, a gente vê que não está funcionando muito bem. E você falou sobre ser um crítico assíduo do Sirianni, eu também sou uma crítica assídua do Sirianni, mas não por desgostar totalmente dele como técnico, mas por achar que ele tem teimosias em momentos de insistência que me incomodam muito. Como essa insistência que ele está tendo hoje em dia, de não, quando ele está ali na 4ª descida, não ir para o field goal, sempre inventar alguma moda, e a gente já teve, neste jogo inclusive, mais uma 4ª descida que a gente não conseguiu converter nenhuma jarda. Então, assim, são decisões em momentos específicos que prejudicam o time. A gente teve essa situação no jogo passado contra os Falcons, também tivemos uma possibilidade de ter uma opção por um field goal que deixaria a gente com uma vantagem, a gente perdeu o jogo. Agora, a mesma coisa, a gente só conseguiu correr atrás ali no finalzinho, como a gente falou, com o Saquon Barkley tirando alguns coelhos da cartola e, graças a Deus, a defesa funcionando muito mais, Jalen Carter se destacando no jogo. Para mim, ele é o nome da partida, muito mais do que só com o Barkley, porque o Barkley fez o que ele sempre fez, né? O que ele sabe fazer. O Jalen Carter é que realmente teve que segurar o Saints do outro lado. Então, Nick Sirianni, para mim, eu espero que o hot seat dele seja bem hot, porque uma coisa que eu espero que aconteça, e isso já está sendo dito, é que os Eagles realmente, essa seja a última temporada do Sirianni. Ou ele realmente demonstra resultados concretos, ou ele vai acabar dançando justamente por conta dessa teimosia e dessas decisões muito equivocadas que ele insiste em cometer. A Dani usou alguns termos diferentes, menos educados. Ela é uma pessoa muito educada, né? Na troca de mensagem que a gente teve durante o jogo. Mas, Dani, muito obrigado pela sua participação. Como que o pessoal segue o Pink Zone nas redes sociais? Gente, Pink Zone Brasil, @PinkZoneBrasil no Instagram, no Threads, né? Já que o nosso X já foi de arrasta. No Blue também, mas eu não posto tanto, então principalmente no Instagram e no Threads, quem quiser só acompanhar. A gente tem bastante vídeos sobre as curiosidades, sobre coisas interessantes e notícias sobre a NFL. E sigam, por favor, o cara dos esportes, o cara que mais sabe de esportes neste mundo. O Denver Broncos derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 26-7 e eu tenho um enviado especial que estava no Raymond James Stadium assistindo a partida. Ele, que a gente brinca nos últimos anos que ele é o setorista dos Rams aqui no podcast Cara dos Esportes, que é o Rafa. Ele comanda lá o Brasil Rams, perfil sobre o Los Angeles Rams, então ele participa muito para falar do Los Angeles Rams. Tem uma grande virada dos Rams que a gente vai falar ainda hoje no podcast, mas ele não assistiu ao jogo dos Rams por um motivo muito justo. Ele estava lá em Tampa Bay assistindo ao jogo entre Tampa Bay Buccaneers e Denver Broncos, então ele tem uma visão única aqui pra gente no podcast, porque ele estava no estádio. Rafa, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Um jogo que o Buccaneers era amplo favorito, começou muito bem a temporada, mas os Broncos mostraram que tem alguma coisa ainda pra mostrar. E o Bo Nix, não sei se você teve a mesma sensação assistindo do estádio, eu gostei da atuação dele, mas o que você viu lá da arquibancada do Raymond James Stadium? Fala, Gabriel, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá participando aqui novamente com vocês. Cara, acho que você pontuou algo muito importante, que o Bo Nix parecia mais confortável nesse terceiro jogo, né? A gente sempre ouve que ele era o quarterback rookie mais preparado, vamos dizer assim, pra já entregar um piso mais alto do que os outros, e hoje ele estava mais confortável. Então, eu não gostei muito de algumas chamadas do Sean Payton, não dá pra criticar ele porque ele ganhou o jogo, mas em algumas terceiras, segundas descidas longas, chamando alguns screens, então eu acho que eles estão começando a entender como trabalhar com o Bo Nix, sabe? Ainda ele tá meio que na coleira, podemos dizer assim, mas foi um jogo onde ele estava muito mais confiante,
fez boas leituras nos checkdowns, escalou bem o pocket, teve bastante jarda carregando a bola, então você viu algumas jogadas desenhadas para ele ficar com a bola ali no RPO, outras dele improvisando mesmo, da pressão chegando. E um ponto que eu acho que eu queria mais destacar no time do Denver Broncos, que saiu vitorioso hoje, foi a linha ofensiva. O Bo Nix teve muito tempo no pocket, se eu não me engano, ele terminou o jogo sem nenhum sec. Eu não tô com as estatísticas, mas a impressão tendo do jogo é que ele não foi tocado, ele tava, claro, quando chegava as pressões ali 2, 3 segundos no pocket, ele ganhou muitas jardas com as pernas, mas ele estava muito bem protegido hoje. O Courtland Sutton teve um jogo bom pro que estava acontecendo, né, no ataque do Broncos, que não produzia nada. E o jogo corrido conseguiu encaixar com alguns passes ali pro Javonte Williams. Ele que é muito bom recebendo passe. E o ataque foi eficiente, a defesa jogou muito bem. Teve uma interceptação que quase virou uma pick six do Baker Mayfield no começo do jogo e deixou o Denver Broncos já com 14-0. Mas o primeiro drive que a gente sempre comenta, né, que é um drive mais scriptado, a gente pode dizer, um drive que você já vem com ele mais encaixado dos treinos, foi muito bem executado pelo Bo Nix. Então, acho que teve uma evolução muito clara desse terceiro pro segundo e pro primeiro jogo do lado dele. O pessoal até brinca, né, que esse primeiro drive normalmente é isso mesmo, né, você trabalha aí nos dias antes do jogo, né, e o time sabe quais jogadas vão, né, e tem muitos times que o desempenho nesse primeiro drive sempre é muito acima do restante dos outros drives, né, e o pessoal até brinca, por que não repete o drive inicial, né, chama a jogada na mesma ordem e tal, mas o Sean Payton, foi um jogo de validação ao Sean Payton, eu diria até, porque ele é considerado uma das grandes mentes ofensivas aí desse século na NFL, né? Mas o Broncos vinha jogando muito mal, né? E o Bo Nix, acho que a gente subestimou, eu digo a gente, o mundo que acompanha a NFL, subestimou um pouco o atleticismo dele, né? Que ele vem correndo muito bem com a bola, né? Algo que ele vem fazendo muito bem, teve mais produção como passador, ainda não teve um passe para touchdown, mas teve um touchdown correndo com a bola. E sobre o Tampa Bay Buccaneers, a sensação que eu tenho, Rafa, é de um time que tava meio que olhando pra frente. Porque depois desse jogo a equipe tem uma sequência dura. Tem o Philadelphia Eagles, Falcons, que é um rival de divisão, Saints, os 2 jogos fora de casa, Ravens, Falcons de novo, Chiefs, 49ers. É uma sequência brutal. E eles vêm de uma vitória duríssima contra um rival de conferência, que é o Detroit Lions. A sensação que dá é que eles meio que estavam olhando pra frente, não olharam pro adversário que tava na frente deles, que é o Denver Broncos, né? Estavam olhando para as próximas semanas. Eu não sei se o nível de preparação, o foco, depois de 2 vitórias consecutivas, todo mundo elogiando os Bucs, não pareceu o mesmo, né? A defesa jogou mal, o ataque jogou mal, então serve como um alerta, talvez, para os jogadores não comprarem o próprio hype. Mas eu senti que foi um time que não estava pronto pro Denver Broncos. A sensação que eu tive assistindo o jogo é que eles acharam que iam ganhar a qualquer momento. O jogo começou 7-0, no primeiro drive o Denver Broncos já abriu 7-0, aí teve já a interceptação do Baker Mayfield, que quase virou pick-six, então já deixou o time ali na red zone. 14-0, não, a gente vai virar, e o jogo ficou 17-0, e aí os Bucs reagiu no time do Warren antes de terminar o primeiro tempo e não produziu mais nada. Então ficou essa sensação assim de que não, a gente vai dar um jeito de ganhar, a gente é o time superior. E eles já vieram de uma vitória muito apertada contra o Lions, que é um time infinitamente superior ao Denver Broncos, mas que também não convenceu tanto. Eu acho que você e o Caio estavam comentando que ficou claro hoje que o jogo corrido dos Bucs é a maior fraqueza desse ataque. Ele é inoperante, ele não funciona. O Bucky Irving, que é o calouro, tá ganhando espaço, e as poucas corridas que teve hoje, acho que foram 2, para mais de, 10, 12 jardas, foi com ele. Então eu tendo a ver ele assumindo o backfield. O Rashad White é bom como pass catcher, mas ele não consegue correr entre os tackles. A linha ofensiva dos Bucs também não tá jogando bem. O Baker Mayfield teve acho que 4.5 sacks da semana passada contra o A.D. Hudson. E hoje, acho que sofreu 4 sacks, se eu não me engano. 7 sacks. Nas estatísticas, 7 sacks hoje. Então, ele foi muito pressionado. Uhum. E aí o jogo corrido não funciona também por conta da linha não tá jogando bem. E aí fica um ataque que você só procura o Mike Evans, procura o Chris Godwin. O Cade Otton teve um bom jogo, mas não conseguiu muita jarda, conseguiu bastante recepção curta para 2, 3, 4 jardas ali no checkdown.
Então, sabe, é um time que precisa melhorar a linha ofensiva para poder conseguir encaixar um jogo corrido e com isso você ter um ataque não tão vertical. Senti muito isso hoje. Cara, era corrida na primeira descida, não ganhava 1, 2 jardas e era passe na segunda, passe na terceira, turnout. Então, precisa melhorar muito isso. A defesa até que jogou bem, cara, mesmo tomando tanto ponto do Denver Broncos. Parece errado falar isso, mas teve umas 2 interceptações dropadas, claro, que poderiam ter mudado o rumo do jogo, mas o ataque jogou muito mal hoje pra todo mundo ali. Acho que o Cade Otton seria um destaque positivo jogando hoje. Concordo. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Sigam o Brasil Rams nas principais redes. É Brasil Rams mesmo, né? Isso mesmo, É ao contrário, né? Porque eu tô, na verdade, o problema é que tá na minha agenda aqui, o seu telefone tá anotado como Rams Brasil, né? Então é um erro meu, por isso que eu tava confundindo. Rafa, brigadão aí pela participação e continua passeando aí pelos Estados Unidos, vai em outros estádios aí, porque eu preciso de um repórter em loco e mais jogos. Pode deixar, semana que vem eu vou estar no Jets e Broncos de novo, pra terminar a minha viagem. Tá seguindo o Broncos, né? Lá. Tá sentindo... Pois é. Setorista do Broncos agora. Encaixou certinho os 2 jogos que a gente vai passar férias aqui em família, e aí conseguiu encaixar esses jogos nas cidades que a gente vai passar. Mas dá pra ver bastante Bo Nix aí e o Sean Payton pela frente. Então é isso, brigadão aí, Rafa, e até a próxima. Valeu, meu querido. Boa noite, um abraço. Vamos passar para os jogos do segundo horário, começando pela vitória do Carolina Panthers para cima do Las Vegas Raiders, 36-22. Grande atuação do Andy Dalton. Todo mundo esperava que haveria uma melhora do time dos Panthers, mas não uma melhora tão grande assim. Ele teve 26 de 37 passes, 319 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. E muitos dos elementos que a gente viu com Baker Mayfield na última temporada, né? O David Canales, head coach que assumiu a equipe esse ano, era o coordenador ofensivo dos Bucs. A esperança é que ele conseguiria fazer com o Bryce Young. Não conseguiu fazer agora com o Andy Dalton, que jogou muito bem e valida a decisão, né, da comissão técnica, porque o Bryce Young... É porque eu sinto que as pessoas agrupam meio... O quarterback tá jogando mal. Quarterback tá jogando mal. As pessoas têm um pouco de dificuldade pra avaliar o quão mal, né? Tem jogador que tá jogando mal, quarterback tá jogando péssimo, né? E o Bryce Young, ele era o pior quarterback titular na NFL por uma margem gigantesca, né? E você não via muito caminho pra melhora, né? E o que acontece nesse sentido é que nada que o ataque faz ou que a defesa faz você consegue avaliar, porque o quarterback não tem condição de jogar futebol americano profissional. E aí você bota um quarterback profissional, que é o Andy Dalton, muda, o time consegue jogar. Claro que isso aqui foi um exemplo extremo, os Raiders não têm um bom time, mas as coisas começam a funcionar. Você começa a ver o Deontay Johnson jogando bem, 8 recepções, 122 jardas, 1 touchdown. Por melhor que ele jogue, se ele consegue se desmarcar toda a jogada, mas com o Bryce Young, a bola não vai chegar nele. Então você não tem como ver o que você tem no Deontay Johnson. O Adam Thielen, até ele se machucar, ele estava jogando bem. A equipe correu bem com a bola. A linha ofensiva protegeu bem o Andy Dalton. Então, tudo isso... Claro, de novo, é um exemplo extremo porque os Raiders não são um bom time. Mas nada disso, você poderia ter as mesmas atuações e o Bryce Young não ia conseguir encontrar o Deontay Johnson. A defesa dos Raiders jogaria de forma diferente, ia conseguir parar mais o jogo terrestre. Então, ajuda os Panthers a longo prazo? Não. Mas também o Bryce Young jogando também não ajudaria, né? Então, acho que você... Nesse ponto, você deve, pelo menos aos caras que estão trabalhando lá, de colocar o jogador que vai te dar mais chances, né? De vencer jogos, e é o Andy Dalton. Do lado dos Raiders, a equipe teve muita dificuldade na defesa. A linha ofensiva dos Panthers conseguiu conter muito bem o Max Crosby, conseguiu manter a posse de bola. Os Raiders tiveram dificuldade para sair de campo na defesa. Gardner Minshew lançou uma interceptação, foi ok, foi substituído no final ali já no garbage time pelo Aidan O'Connell. Davante Adams apareceu muito pouco, isso é um baita mérito da defesa dos Panthers, que jogou muito bem. E o Davante Adams vinha jogando muito bem, tanto ele quanto o Brock Bowers, nenhum dos dois apareceu muito. Então, é uma luz no fim do túnel pro Carolina Panthers, né? Jogou
num bom nível pela primeira vez em algum tempo. E fica triste pro Bryce Young, né? Porque você vê a diferença do time sem ele, com ele, e já estão saindo rumores de tem time ligando pra tentar adquiri-lo numa troca. Provavelmente algum time que tinha uma avaliação muito boa dele no draft e quer apostar nele ali como um cara que dê pra recuperar. Eu acho que ele não vale muita coisa. Acho uma escolha de 5ª rodada, que pode ter umas cláusulas lá, se ele jogar X jogos, aí vira uma escolha de 3ª rodada. Eu acho que vai ser mais ou menos isso. Mas escolha de 2ª rodada, essas coisas mais altas assim, esquece. Ele não vale mais uma vitória bem importante do... Importante não. Quer dizer, importante pra moral, né? O Panthers não vai a lugar nenhum, né? Mas é importante pra moral. E... é triste ver o Bryce Young, porque eu já falei aqui, eu acho... Ele parece um cara legal, parece um cara do bem. Parece, né? Não sei da vida pessoal dele. A gente achava que o Deshaun Watson era um cara do bem antes de tudo acontecer. Mas, enfim, é triste, mas pros Panthers a sensação é boa de ver um time de verdade jogando, né? E o David Canales deu um passo importante ali pra mostrar que ele pode ser o cara pós Bryce Young, né? E ele, no futuro, essa decisão dele de sair desse barco, Bryce Young, tão cedo, pode se mostrar uma decisão acertadíssima. O Seattle Seahawks derrotou o Miami Dolphins por 24-3 num jogo que o Miami Dolphins teve o seu quarterback número 3 em campo, né? A equipe começou a partida com o Skylar Thompson, que se machucou ao longo do jogo, sofreu uma lesão no peito, que parecia uma concussão, pra ser bem sincero, mas os Dolphins descreveram a lesão como no peito. Entrou o Tim Boyle, terceiro quarterback da equipe, e aí esquece, né? Não tem o que fazer. Os Seahawks não fizeram um jogo perfeito, longe disso. O Geno Smith lançou 2 interceptações. Eu achei que a defesa dos Dolphins segurou bem a onda, né? Até quando era possível. Tirando uma recepção absurda do DK Metcalf num passe de 71 jardas, o ataque do Seahawks foi bem conservador. E aí você pode discutir o quanto que ele foi conservador por conta da situação de quarterback do Miami Dolphins, né? Porque aí é natural você querer correr menos risco quando você está numa situação de vantagem como essa, né? Ainda assim acabou cometendo erros, lançou interceptações e tal, mas o Miami Dolphins não tem como levar a sério com essa situação, né? E a equipe precisa ir atrás de alguém mais qualificado, e eu vou gritar de novo aqui Ryan Tannehill, porque eu acho que faz... A NFL é um negócio que eu brinco muito com os amigos meus. Tem certas coisas que fazem tanto sentido pra acontecer na NFL que elas acabam não acontecendo, né? E a contratação do Ryan Tannehill é mais ou menos isso, né? Faz tanto sentido ele voltar pra equipe que a sensação é que não vai acontecer, né? E deveria, porque não é sustentável. E vai entrar o Tyler Huntley, provavelmente, na semana 4, né? Mas ainda assim é o Tyler Huntley, né? Não é Ele é melhor que o Tim Boyle, é melhor que o Skylar Thompson, mas ainda assim não é um quarterback de nível para ser titular ali por, sei lá, pelo menos mais 3 semanas, né? Que é a ausência no mínimo do Tua, né? Ele foi colocado na injury reserve por conta da concussão. Mas o Seahawks, vitória importantíssima, eu falei no podcast ali de preview da temporada, preview da rodada, que aliás, você pode se tornar apoiador e ter acesso a esse terceiro podcast sobre NFL exclusivo para apoiadores. Até o final da próxima semana, por R$50, manda o Pix, vai estar na descrição tudo explicadinho, manda o Pix de R$50 para caradosesportes@gmail.com. Manda já seu e-mail Google, porque você escuta no Google Drive, manda pelo WhatsApp que tá lá na descrição, e aí você tem acesso até o final da temporada regular, esse terceiro episódio da semana, que eu posto sempre na sexta-feira de manhã, então não perca, e é mais uma forma de você apoiar o podcast Cara dos Esportes. Mas é isso, vitória do Seahawks 3-0, topo da divisão, vitória importante. O Detroit Lions derrotou o Arizona Cardinals fora de casa, na casa dos Cardinals, por 20-13, um jogo duro, defesa jogando melhor do que eu esperava, mas a defesa dos Lions foi melhor, conseguiu fazer um trabalho muito bom, principalmente na secundária. O Kyler Murray novamente jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo ele deu uma sumida. Eu digo novamente porque ele fez o mesmo contra o Buffalo Bills na semana 1. Na semana 2 ele jogou muito bem. Mas, méritos de novo. Secundária do Detroit Lions, eu achei que fez um trabalho muito bom. O Marvin Harrison Jr. teve um touchdown, mas foram apenas 5 recepções. E
Em geral, a equipe não permitiu muita separação e o Kyler Murray teve que segurar a bola e não teve muito para onde ir com a bola. A equipe não conseguiu correr com a bola do Arizona Cardinals, que tem um dos melhores ataques terrestres da NFL. E o ataque dos Lions, do outro lado, fez o suficiente. Ainda não foi um Jared Goff brilhante, mas foi um Jared Goff melhor. A equipe correu muito bem com a bola, foram 187 jardas, 105 para o David Montgomery, 83 para o Jahmyr Gibbs. O Amon-Ra St. Brown apareceu melhor, 7 recepções, 75 jardas. Achei que o Aidan Hutchinson, apesar do sec, ele me pareceu cansado em alguns momentos. Até que se enfrentar o Kyler Murray para um jogador de linha defensiva é muito cansativo. Sam Laporta se machucou, algo para ficar de olho, se vai ser algo sério ao longo da semana. O que mais aqui que eu anotei na minha pauta? A interceptação do Kyler Murray. Ele forçou muito um passe longo ali, né? Não foi aquela interceptação absurda, ele tentou forçar uma bola, o passe não foi bom. Não acho que foi a pior dos mundos, mas foi um jogo competitivo, foi um jogo bem competitivo. Acho que são dois times que o Lions vai brigar pela NFC, eu acho que o Cardinals vai brigar para ir para os playoffs como wildcard. Eu ainda quero ver mais do Jared Goff. Eu sinto que ele terminou muito bem a última temporada e não começou tão bem como ele terminou a última. Alguns erros, algumas decisões ali. A gente voltou a ver mais algumas daquele fenômeno dele de quando ele precisa ir para a segunda, terceira leitura, o desempenho dele cai muito. Mas Vitória é um time mais sólido do que da última temporada. Acho que a defesa deu um salto significativo, principalmente na secundária. Tenho gostado bastante da secundária. Outro cara para ficar de olho de lesão é o Brian Branch, que teve uma pancada feia com o Trey McBride, do tight end do Arizona Cardinals. Deixou o jogo. Vamos ficar de olho, mas vitória importante para o Detroit Lions. O Baltimore Ravens se esforçou, mas não conseguiu perder para o Dallas Cowboys 28-25, num jogo que a equipe tentou de tudo que podia para perder a partida. Tava vencendo por 28-6, com quantos minutos pro fim? Com 10:41 pro fim, 8 minutos pro fim, na verdade. Eles estavam com a bola e os Cowboys recuperaram a bola e fizeram um touchdown, reduzindo ali o déficit para 28-12. Chegou a cair para 28-25, mas os Ravens ali no final conseguiram gastar o relógio e vencer a partida. Foi uma sequência bizarra pro Baltimore Ravens, né? Porque eles erram um field goal de 48 jardas com o Justin Tucker, 46 na verdade, desculpa. E a gente precisa dizer, né? Se tinha alguma dúvida, acho que não tem mais. O Justin Tucker não é mais o Justin Tucker. Ele é um cara que ele acertou 1 de 7 field goals, se eu não me engano, de 50 jardas ou mais no último ano e meio. E agora errando de menos de 50 jardas, né? É preocupante, porque não é um fenômeno recente, já vem da última temporada. E os Ravens têm que repensar um pouco a confiança que eles têm no Justin Tucker, né? Mas a equipe erra o field goal, os Cowboys conseguem o touchdown, e aí na campanha seguinte, os Cowboys chutam um onside kick, recuperam, o primeiro onside kick recuperado na temporada. O Zay Flowers toca na bola, não consegue segurar. Os Cowboys fazem mais um touchdown, reduzem ali pra 28-18, punch dos Ravens, 28-25, depois de mais um touchdown dos Cowboys, mas aí os Ravens conseguem correr com a bola e segurar a vitória. Os Ravens atropelaram os Cowboys pelo chão, foram 274 jardas, 151 do Derrick Henry, 87 do Lamar Jackson, mas eu sinto que os Ravens tentam um pouco sentar um pouco na bola, tirar o ar da bola e acabar com o jogo antes do jogo estar de fato acabado, né? E tem uma estatística que é alarmante. Desde 2021, os Ravens perderam 10 jogos que eles estavam vencendo por 7 pontos ou mais no último quarto. É inaceitável, né? É de longe a maior marca na NFL e diz sobre a inabilidade da equipe de fechar partidas, né? É o Lamar Jackson, é o John Harbaugh se tornando um pouco conservador demais ali, só tentando gastar relógio, ao invés de tentar matar o jogo, girar a faca, como o Maestro Júnior diz, né? Na verdade, eles não giraram a faca, né? Eles tiraram a faca e tentaram enfiar na própria testa. Não conseguiram. Mas é alarmante esse número. 10 derrotas, perdendo por um touchdown ou mais no último... vencendo por um touchdown ou mais no último quarto. É bizarro.
E é uma sensação... Eu não gosto do termo, é um time pipoqueiro. Eu detesto esse termo, mas... as pessoas têm essa sensação que os Ravens perdem jogos que estão controlados. Foi isso na semana passada contra o Las Vegas Raiders. E os números mostram que é uma sensação real. Não é por pipocar, mas é um time que joga mal pra fechar jogos. E é curioso, porque é um time que corre bem com a bola. Você tende a acreditar que um time que corre bem com a bola vai conseguir fechar bem jogos, mas não é caso dos Ravens. Os Cowboys vão sair com a sensação ali de vitória moral e tudo mais, mas é um time que jogou muito mal. Voltou no jogo ali com uma sequência de jogadas improváveis, tipo recuperar um onside kick. Defesa sente muito a saída do Dan Quinn, e o ataque tá longe ainda do nível que precisa estar para essa equipe brigar de verdade na NFC. Se o Baltimore Ravens quase sofreu um colapso, o 49ers de fato deixou escapar uma vitória que estava na mão deles. Eles estavam vencendo por 14 pontos e levaram a virada no final com um field goal dos Rams com 2 segundos pro fim da partida. Tiveram uma jogadinha de rugby ali ainda, os 49ers, que até avançou bem, mas não conseguiram nada. Um colapso do San Francisco 49ers, que começa com uma decisão covarde do Kyle Shanahan de chutar um field goal de 55 jardas com o Jake Moody numa 4-5. É um field goal com uma probabilidade baixa de você acertar. E você tem que arriscar ali, né? E não é uma coisa de ser engenheiro de obra pronta. Quem me escuta sabe, eu sou sempre pela agressividade, por matar o jogo com o seu ataque, porque ali você consegue um first down, você basicamente mata o jogo. E se você chuta o field goal, tudo bem, você tá numa situação boa, 2 posses de bola e tal, mas é um field goal difícil. Então eu prefiro botar a bola na mão do meu ataque, que tava jogando bem, e era uma 4-5, né? Não era um absurdo, né? Então, mesmo que você errasse o chute, a conversão, você tava numa situação parecida caso você errasse o chute, que era uma possibilidade real. Mas enfim, o Kyle Shanahan chama o field goal, e é a cara do Kyle Shanahan fazer isso. Os Rams recuperam a bola, fazem um touchdown rápido, empatam o jogo. Os 49ers vão para um punch, e aí os Rams avançam rápido o campo. Tem falta também do 49ers e tal, e vencem por 27-24, um jogo que os dois times com muitos problemas de lesão. A linha ofensiva dos Rams dizimada, o corpo de skill position dos 49ers dizimado. Chegou um momento ali que o Trent Williams saiu do jogo, mas era apenas cãibra, ele voltou. Mas foi um grande jogo do Matthew Stafford, né? Um jogo que você olha pro box score, 16 de 25 para 221 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação. Parece que não foi espetacular, mas foi, carregando um time com muitos problemas e sem Cooper Kupp, passando a bola para Tutu Atwell, DeMarcus Robinson, Jordan Whittington, Kyren Williams, que é o running back da equipe, que jogou muito bem. Mas os 49ers, a defesa vem jogando mal, e já é um fenômeno desde a saída do DeMeco Ryans na penúltima temporada. Não jogou bem no ano passado, mudou o coordenador e continuou jogando mal, né? Mesmo com os problemas da linha ofensiva dos Rams, eles conseguiram gerar pressão, mas não no nível absurdo, né? E a secundária, em termos de talento, leva vantagem e permitiu os avanços longos aos Rams. O Brock Purdy jogou muito bem, 22 de 30 passes, 292 jardas, 3 touchdowns, uma partida incrível do John Jennings, 11 recepções, 175 jardas, 3 touchdowns, mas o resto do time não jogou bem. A linha ofensiva não jogou bem, bloqueando o jogo terrestre, né? No ataque aéreo, acho que protegeu bem o Brock Purdy. O ataque terrestre termina com 137 jardas, mas teve muita jarda de improvisação ali do Brock Purdy, que acho que fazem os números parecerem melhores do que eles realmente foram. O senhor Brandon Ayuk tem que jogar, né? O Brandon Ayuk, ele fez toda a greve e tudo mais, e tá fora de ritmo. A única vez que eu notei ele de fato em campo foi ele discutindo com a sideline dos Rams quando o jogo já tinha terminado. É um wide receiver de 30 milhões de dólares, não está jogando como tal. E aí a equipe sente muita falta do Deebo Samuel, do George Kittle, e quem aparece é o John Jennings. Então foi um começo de temporada bem vergonhoso pro Brandon Ayuk. E o Brock Purdy, coitado, ele tá jogando muito bem, né? Mesmo com todos os desfalques, sem Christian McCaffrey, sem George Kittle, sem Deebo Samuel. Eu achei que ele fez um grande jogo, improvisando com as pernas, esticando jogadas, mas o resto do time e a comissão técnica não acompanhou o nível dele. O Kyle Shanahan
faltou um pouco ali de confiança no Brock Purdy, porque eu acho que era uma quarta descida que eles poderiam ter convertido, que era a aposta certa, mesmo que desse errado, era a melhor decisão a ser tomada, que daria mais chance do time vencer o jogo. Então, um grande colapso, mérito pros Rams, né? Porque você perde esse jogo, você começa 0-3 e esse pessoal da linha ofensiva, o Cooper Kupp, ainda devem demorar um pouco pra voltar. E você meio que já começa a pensar em ir pro punch na temporada. E essa vitória mantém o time vivo e os 49ers num buraco, e bom pro Seahawks, né? Que abrem 2 jogos de vantagem em relação aos dois, estão numa posição boa. O Kansas City Chiefs derrotou o Atlanta Falcons por 22-17 em Atlanta, um jogo muito disputado. As duas defesas fizeram os dois ataques trabalharem bastante, mas a defesa dos Chiefs, eu senti que o ataque dos Chiefs cometeu alguns erros que facilitou um pouco a vida do Atlanta Falcons, mas ainda assim foi um jogo muito disputado, que foi até o fim. Os Falcons tiveram 2 chances de virar o jogo, nas 2 não conseguiram converter quartas descidas. Uma delas eu achei que foi falta no Kyle Pitts, na 3ª para 5, ali com 4 minutos pro fim. Eu achei que foi falta no Kyle Pitts. Deveria ter dado uma primeira descida na linha de 1 jarda ao Atlanta Falcons. Eles tiveram a 4ª descida, não conseguiram. Os Chiefs foram pro punch, os Falcons tiveram outra chance, mas aí não conseguiram. E o Kansas City Chiefs garantiu a vitória. Não foi um jogo brilhante novamente do ataque do Kansas City Chiefs, mas foi um grande jogo da defesa. E aí a gente chega a um ponto que eu sinto que ele não é mais subestimado. Acho que as pessoas estimam ele no valor correto. Eu acho que até certo ponto o Steve Spagnuolo, coordenador defensivo do Kansas City Chiefs, não recebeu o valor que ele merecia, mas eu acho que atualmente ele recebe. E assim, o ingrediente especial dessa dinastia do Kansas City Chiefs é o Steve Spagnuolo, porque claramente o Patrick Mahomes é o mais importante, é o quarterback, o cara que tá caminhando ali pra ser o melhor quarterback de todos os tempos. Abaixo dele você tem o Travis Kelce, você tem o Andy Reid, que é o treinador da equipe, você tem o Chris Jones, que é um dos melhores defensores da NFL há muito tempo, você teve o Tyreek Hill na primeira parte da dinastia, mas o Steve Spagnuolo tá logo ali, porque a mente defensiva dele é responsável por dar equilíbrio ao time, né? Porque a gente lembra que no começo era um ataque espetacular e a defesa ali meio colada ali com o Super Bonder e tal. O Steve Spagnuolo dava um jeito de fazer funcionar. Agora ele tem um nível de talento bom nas mãos dele, talento esse que ele ajudou a desenvolver. E desde o início da última temporada pra agora, o Kansas City Chiefs tem uma das melhores defesas da NFL. Eu tava olhando os números aqui, em EPA por jogada, que é uma estatística avançada, a defesa dos Chiefs é a 6ª melhor da NFL desde o início da última temporada, contando já com os desempenhos dessa temporada, e a 4ª melhor contra o passe. Então, é um equilíbrio que, assim, mesmo quando o ataque tem dificuldades, não precisa ser tudo no ombro do Patrick Mahomes, porque do outro lado, eles conseguem segurar a onda. E foi o que a gente viu nesse domingo à noite, né? O ataque dos Falcons tendo muita dificuldade, que foi acentuada pelas lesões na linha ofensiva, né? A equipe teve ali alguns problemas físicos no interior, e aí os Chiefs conseguiram gerar muita pressão, e o Falcons teve que recorrer a passes curtos e tentar gerar jardas dessa forma, mas a defesa dos Chiefs jogou muito bem. E se você acha que minha voz tá com voz de gente doente, é porque eu tô meio resfriado mesmo, e depois de um domingo de NFL minha voz tá meio que acabando. Mas vai durar até o final do programa. Mas o jogo terrestre do Atlanta Falcons não existiu, e eles tiveram mais jardas terrestres na penúltima campanha do que no jogo inteiro, né? Foram 55, se eu não me engano, naquela última campanha. E tudo isso, baita esquema do Steve Spagnuolo, chamadas ótimas, como foi na última quarta descida, né? Que ele chama ali a formação perfeita. O Nick Bolton lê muito bem, que é o linebacker da equipe, e faz o tackle no Bijan Robinson. Eu achei que o handoff do Kirk Cousins pro Bijan Robinson deu uma engasgada ali por 1/10 de segundo, que ajudou a defesa dos Chiefs a cobrir muito bem, mas ainda assim mérito total do Nick Bolton e da defesa do Kansas City Chiefs.
Mérito pra defesa dos Falcons, que fez um bom jogo. Fez um jogo muito bom. A equipe tem uma dupla de safeties muito boa. O Jesse Bates e o Justin Simmons. E na NFL dos dias atuais, que essa formação com 2 safeties no fundo do campo, a maior parte do jogo tomou conta da liga, é muito importante você ter uma dupla tão qualificada. O Justin Simmons teve a interceptação pra cima do Patrick Mahomes. O Jesse Bates fez mais um grande jogo, ele que vem fazendo uma temporada brilhante, já fez uma última temporada muito boa, é o melhor safety da NFL. Só que vai a minha crítica ao ataque do Atlanta Falcons, ataque do Kansas City Chiefs, perdão. Antes de seguir falando sobre Kansas City Chiefs e Atlanta Falcons, lembrar que você pode receber notificações do podcast Cara dos Esportes diretamente no WhatsApp. Tem não só notificação dos podcasts, mas tem sorteios também. Vai ter, nessa semana ou na outra, vai ter outro sorteio. Já teve um sorteio de um Pix na última semana. Manda quero receber pro número que tá na descrição. Tem um link lá também que você clica, já abre direto lá no WhatsApp. Manda quero receber, me adiciona aos contatos, senão você não vai receber. E manda uma mensagem lá também, se você quiser. Quando eu tenho tempo, eu tento responder todas as mensagens. Então tá tudo na descrição lá, não perca. Eu acho que eles estão meio que caindo na isca das defesas adversárias. Isso vale pra todos os times, né? Porque como eu falei, os times estão... Isso já vem desde o ano passado, final de 2022. Os times focaram muito agora em proteger o fundo do campo. Porque 2018, 19, 20, 21 tava tendo uma explosão ofensiva. Você tinha todos esses quarterbacks tipo Mahomes, Josh Allen, Joe Burrow, Justin Herbert, com uma capacidade, o próprio Aaron Rodgers, uma capacidade muito grande de esticar o campo, um braço muito forte, Lamar Jackson e tal. E era o contraponto, o que a gente viu no início da década de 2010 e tal, com aqueles quarterbacks ultra precisos. Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning, enfim, essa galera. Que eram cirurgiões ali, iam avançando passes curtos, a chamada West Coast Offense, né? Que era o ataque ali, passes curtos, vai movendo as correntes e tal. E aí a defesa vai sempre se adaptando ao ataque e as defesas vão ficando mais perto da linha de scrimmage, né? Você vê um safety no fundo do campo, o strong safety mais perto da linha de scrimmage e tal, pra parar o jogo terrestre também. E aí os ataques começam a explorar muito o fundo do campo. E agora a defesa se adaptou novamente, tanto que os números dos ataques estão diminuindo, os números dos quarterbacks estão diminuindo, por conta dessa formação base com 2 safeties no fundo do campo. Só que eu acho que ainda existe espaço para esses quarterbacks de alto nível encontrarem esses passes longos. Mas eu acho que eles estão arriscando menos do que eles deveriam. Eu acho que o risco, às vezes, é menor do que o benefício, né? De você ter que... Você forçar ali a defesa a se preocupar mais e cobrir uma parte maior do campo. Por exemplo, o Kyler Murray, no jogo contra o Detroit Lions, ele lançou uma interceptação que foi um passe ruim, mas foi um passe longo. E era uma segunda descida, se eu não me engano. Foi um turnover. Mas se você for olhar em... assim, o quanto que impactou a chance do Cardinals vencer o jogo, não é tanto assim ao ponto de desencorajar de arriscar jogadas como essa. Porque o benefício, se você acerta, é muito grande. Não só de completar um passe, mas de conseguir uma interferência, né? Que é quando o defensor acerta o recebedor antes, com a bola no ar, né? Antes da bola chegar. Então, eu gostaria de ver mais um time como o Kansas City Chiefs arriscando mais. Mas também diz muito... O Rashee Rice não é um cara de fundo de campo. O Xavier Worthy, ele teve aquele primeiro jogo muito bom. Ele ainda não se encontrou como esse recebedor de fundo do campo, né? Tanto que de lembrar os 2 touchdowns dele na semana 1. Um foi um reverse, né? Que ele recebeu a bola no backfield. E o outro foi uma marcação do Baltimore Ravens, que foi totalmente errada, que não foi ele vencendo na rota, né? Então, os Chiefs nem tem tanto aquele cara, tipo como era o Tyreek Hill, tá? Só tem um Tyreek Hill na NFL também. Mas eu acho que eles poderiam arriscar um pouco mais de passes longos. E do lado do Atlanta Falcons, é um ataque que eu sinto que tá melhorando, apesar dos números não serem espetaculares. As lesões na linha ofensiva que aconteceram nesse domingo preocupam. Bijan Robinson não jogou bem, mas também muito por não ter espaço. Eu acho que o Tyler Allgeier teve um desempenho melhor que ele, mas é do jogo.
Gostaria de ver o Kyle Pitts sendo mais consistente, né? Ele teve 59 jardas, mais uma recepção para 50 jardas, então não foi consistente. A sensação que dá é que ou é um jogo do Drake London ou é um jogo do Kyle Pitts. Nunca os dois conseguem jogar bem juntos, mas eu gosto do trabalho do Raheem Morris. Acho que ele tá tomando boas decisões de quartas descidas, o que eu valorizo bastante. Mas a defesa dos Chiefs hoje foi importantíssima pra vitória e foi a que segurou a onda, né? E assim, você tem o Patrick Mahomes e você tem uma das 10 melhores defesas da NFL, né? Uma baita combinação, bom pro Kansas City Chiefs. Vamos falar sobre os jogos da semana 4. Eu sempre faço isso nos episódios pós-rodada. Eu não fiz na semana 1 e na semana 2. Semana 1 porque teve a conversa sobre o jogo no Brasil e tal, e o podcast ficou um pouco longo. E na semana 2 também ficou um pouco longo, mas aí porque a rodada tava cheia mesmo, teve muita coisa pra falar. Então hoje vou ter um pouquinho mais de tempo. Começar pelo Thursday Night Football. Dallas Cowboys contra New York Giants, o jogo em Nova York. Os Giants são underdogs, jogando em casa. Os Cowboys são favoritos por 4,5 pontos. Total desse jogo, 44. Vitória simples dos Giants, 2,75. Dos Cowboys, 1,47. Eu não gosto de nenhum dos dois, pra ser bem sincero. Eu não acho que tem... Não dá pra confiar nos Giants. Eu acho que os Giants fizeram um péssimo segundo tempo contra o Cleveland Browns. E os Cowboys fizeram um bom segundo tempo, né? O último quarto contra os Ravens, mas eu não, sinceramente, não apostaria esse jogo. Eu consigo ver indo pra... Eu entendo quem vê valor nos Cowboys aqui, mas eu não confio nesse time dos Cowboys. Domingo a gente tem Bengals e Panthers. Bengals favoritos por 5,5 pontos. O jogo é na casa dos Panthers. Andy Dalton, o jogo da vingança, talvez. Os Bengals que vão jogar ainda no Monday Night Football, né? Então é difícil falar, a gente não vi ainda o jogo no Monday Night Football. Então não vou apostar nesse jogo. Denver Broncos contra New York Jets. Jets favoritos por 8 pontos. Eu gosto dessa linha aqui, porque acho que vai ter muita gente superestimando a vitória dos Broncos. A equipe jogou bem, mas eu acho que foi um time do Buccaneers que meio que subestimou o oponente, olhou para os jogos difíceis que tem depois e não se preparou como deveria. Eu gostei do que eu vi do Aaron Rodgers na última rodada. Eu iria de Jets aqui. Jaguars e Texans. Texans menos 4. Eu iria de Texans fácil. Provavelmente eu vou apostar antes de postar o podcast aqui, porque esse time dos Jaguars, tudo bem, eles vão jogar no Monday Night Football ainda. Pode ser que eu esteja queimando a língua, eles possam vencer o Buffalo Bills. Mas eu acho que o Texans jogou muito mal, é verdade. Mas o Jacksonville Jaguars é um péssimo time, na minha opinião. E eu iria aqui fácil de Texans menos 4, jogo em Houston. Rams e Bears. Bears favoritos por 1 ponto. É uma viagem longa, né, de Los Angeles para Chicago. Caleb Williams jogou um pouco melhor. Os Rams suaram sangue e conseguiram virar contra os 49ers. Eu gosto desse time dos Rams. Ficar de olho no status do Cooper Kupp, né? Vai depender muito do Cooper Kupp. Mas eu acho que o Rams mais 1 tem valor aqui sim, porque é um time melhor que o Chicago Bears, sem dúvida. Vikings e Packers, grande jogo, 2 da tarde. Acho que é o jogo das 2 da tarde. Packers favoritos por 2 pontos, o jogo é em Green Bay. Não sabemos ainda se vai ter o Jordan Love. Eu chutaria hoje, tô gravando aqui na madrugada de domingo pra segunda, eu chutaria que vai ter o Jordan Love, porque ele quase jogou nesse domingo contra os Titans. Os Vikings estão jogando um dos melhores, talvez o melhor futebol americano na NFL atualmente, mas eu gosto do Packers aqui. Packers menos 2 jogando em casa, provavelmente com o Jordan Love. É um jogo muito duro, equilibrado, mas se eu tivesse que escolher um lado aqui seria o Packers menos 2. Saints e Falcons não tem linha ainda, porque Falcons acabou de acabar o jogo. Eagles e Bucks. Bucks mais 2,5. E já tem muita gente apostando no Bucks, e eu iria de Bucks também. Os Eagles venceram os Saints num jogo um pouco atípico. Os Saints tiveram lesões na linha ofensiva, não jogaram bem. E o Bucks eu acho que é um jogo pra eles sacudirem a poeira, voltarem a jogar bem. Derrotaram os Eagles nos playoffs. O jogo é em Tampa Bay, eu iria de Bucks aqui. Steelers e Colts.
É um jogo de futebol americano que vai acontecer. Steelers favoritos por 2 pontos. Eu não gosto dos Steelers favoritos, mas eu gosto menos ainda desse time dos Colts, né? E o Anthony Richardson contra essa defesa do Mike Tomlin. O over-under de pontos é 39, eu iria fácil no under aqui. Patriots e 49ers. 49ers por 10,5, puxado, mas esse time do Patriots é muito ruim, né? E o 49ers deve ter o retorno de George Kittle, vamos acompanhar o status do Deebo Samuel, o Christian McCaffrey não vai voltar. Eu iria de 49ers aqui. Isso já é 5 da tarde, tem Commanders e Cardinals também. Cardinals favoritos por 5 pontos, que pra mim é fácil, Cardinals. Browns e Raiders, Browns favoritos por 1 ponto. Eu iria de Raiders aqui. Apesar do Raiders ter perdido pros Panthers, eu iria de Raiders aqui. Chiefs e Chargers não tem linha ainda, porque o jogo acabou de acabar do Chiefs. Sunday Night Football, Bills e Ravens. Ravens favoritos por 2,5. Eu iria de Bills aqui. O jogo é em Baltimore, mas eu iria de Bills aqui. Aproveitaria, vai que eles ganham bem dos Jaguars. E na segunda-feira a gente tem outra rodada dupla, que eu não gosto desse formato, já falei. Esse jogo 8,5 e outro 9,15, você não consegue ver nenhum dos dois jogos bem. Tennessee Titans e Miami Dolphins, vai ser um jogo bem duro de assistir. E Seahawks e Lions. Já adianto que eu vou assistir Seahawks e Lions, não vou prestar tanta atenção em Titans e Dolphins. Lions favoritos por 4,5 pontos, eu acho que eles deveriam ser mesmo favoritos por essa margem. E eu iria de Lions aqui. O over-under 48 pontos, é difícil confiar num over-under alto assim na NFL atualmente, que a pontuação tá em baixa. Então, eu iria só de Lions aqui. Lions, menos 4,5. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes chega ao fim. Antes que minha voz acabe, não deixe de se inscrever no WhatsApp. Manda, quero receber. Número tá na descrição. Tem um link lá, você abre, pum. Tá no podcast no WhatsApp do Cara dos Esportes. Manda mensagem lá. Me adiciona nos contatos. Manda mensagem lá sobre qualquer coisa que, se eu tiver tempo, eu respondo. Um grande abraço. Tchau.